E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal desenvolvido exclusivamente para a resolução de questões de biologia, tá bom? Gente, nós estamos respondendo aqui a nossa lista com questões sobre histologia vegetal, que aluno tem dificuldade com planta, com botânica, tá, gente? A dificuldade é muito grande, o conteúdo é muito extenso, tem muitos detalhezinhos, então a gente escolheu aí, selecionou esse assunto de tecidos vegetais para trabalhar um pouco mais esse conteúdo, tá bom? A questão que a gente vai fazer agora com você é a questão de número 3. Vamos ver o que é que ela trouxe pra gente. O caule de determinadas espécies vegetais pode aumentar o seu diâmetro quando em estrutura secundária de crescimento. Pessoal, vou aproveitar essa questão para lembrar, tá? Estrutura secundária de crescimento é o que a gente costuma chamar de crescimento secundário. Nas plantas, o crescimento primário é o crescimento longitudinal, que a gente costuma chamar de crescimento em altura. Responsável pelo crescimento primário da planta, gente, é o meristema primário. Toda planta tem meristema primário, meristema que favorece o crescimento em altura, tá? O crescimento secundário, que é o que a questão acabou de citar aí pra gente, é um crescimento em espessura. Esse é coordenado pelo meristema secundário. Esse meristema secundário é representado principalmente pelo felogênio e pelo câmbio. Felogênio forma suberfeloderme e o câmbio forma xilema e floema secundários, tá? Vamos voltar para o enunciado da questão, mas ele se referiu aí a um crescimento em espessura, tá? Esse crescimento em espessura está relacionado a meristema secundário, felogênio e câmbio, beleza? Vamos ver o restante do enunciado. Quando isso ocorre, a epiderme e todos os seus anexos são substituídos estrutural e funcionalmente pela periderme. Gente, foi interessante que o texto falou de caule. Lembrando a vocês, esse crescimento em espessura aí que a gente está vendo, relacionado ao meristema secundário, ele é típico de caules e de raízes, somente de plantas que têm crescimento secundário, né? As plantas que têm crescimento secundário são as gimnospermas e as angiospermas dicotiledôneas, tá? Quando a epiderme é substituída, gente, ela termina sendo substituída pela periderme. E eu preciso que você lembre que a periderme só existe em planta que cresce em espessura. A periderme é um conjunto de 3 tecidos, suber, felogênio e feloderme. Esse tecido do meio, o felogênio, é o meristema secundário. Essa periderme substitui a epiderme, tá? Vamos voltar para o texto. Que estruturas são então formadas para substituir os estômatos? Gente, o estômato é um anexo ou derivado da epiderme, uma estrutura típica de epiderme. Para que servem os estômatos? Os estômatos são estruturas de transpiração e de trocas gasosas. O estômato é o principal local de transpiração numa planta, tá, gente? Transpiração e trocas gasosas, essa é a função do estômato, tá? Quem é que substitui o estômato? Gente, quando a periderme se forma, tem uma estrutura que vai ter a mesma função do estômato. Qual é a estrutura? A questão está perguntando basicamente assim: qual é a estrutura do suber que tem a mesma função do estômato na epiderme? O nome da estrutura, gente? Lenticela. Eu trouxe aqui para vocês uma figura da lenticela. Percebam aí, ó. A lenticela, gente, é uma aberturazinha presente no suber. E através dessa abertura, a gente vai evidenciar a ocorrência de trocas gasosas e de transpiração, tá? Essa imagem que vocês acabaram de ver, gente, é uma imagem típica de cair em provas vestibulares, né? Uma abertura. O suber, gente, ele forma aquela casca grossa toda rachada na superfície de um tronco de uma árvore, por exemplo, tá? Esse suber, ele tem 2 anexos ou derivados dele, tá? Tem as lenticelas, que são estruturas de trocas gasosas e de transpiração, que não é tão grande, mas acontece um pouco também. E tem os ritidomas, que são placas destacáveis de suber que a gente pode encontrar aí também no tronco de uma árvore que cresce bastante em espessura. Beleza? Então a resposta certa dessa questão, gente, só para a gente confirmar, a resposta certa é a letra E, porque a questão está pedindo a estrutura que teria a mesma função, que serviria para substituir as funções que seriam desempenhadas pelos estômatos. Beleza? Pode marcar aí, letra E. Vamos agora fazer um comentário a respeito do que é cada um desses itens aí que estão presentes, cada uma dessas estruturas que foram citadas aí nas letras A, B, C e D. Na letra A, pessoal, a gente tem aí, ó, pneumatóforo. Gente, pneumatóforo está relacionado a plantas que vivem em solos pobres em oxigênio.
Pneumatóforo, gente, seria aquela aberturazinha, né, que tem naquela raiz respiratória, tá? Raiz respiratória é uma raiz que sai do solo e tem abertura, né? Pneumatóforos estão relacionados a esse tipo de raiz. Raiz respiratória. Raiz respiratória acontece, por exemplo, gente, numa planta de mangue, tá? É uma raiz que sai do solo, tem uma aberturazinha, né? Esse pneumatóforo, por onde acontecem as trocas gasosas, tá? Não é uma estrutura de caule, é uma aberturazinha presente na raiz e é típica de plantas que têm raiz respiratória, como por exemplo as plantas do mangue. Formam pequenos talinhos assim que saem do solo para trocas gasosas, tá bom? Tem nada a ver com a substituição do estômago na periderme, tá? A letra B fala de acúleos. Os acúleos são derivados da epiderme, gente. Os acúleos, muita gente confunde com espinhos. Os acúleos estão presentes nas roseiras, tá? Então, cuidado com aquelas frases clássicas de vestibulares assim, não há rosa sem espinhos, tá? Roseira não tem espinho, gente. Roseira tem acúleo. O acúleo é um derivado da epiderme. O acúleo você consegue destacar fácil, né? Você coloca ele para um lado e para o outro, ele destaca na sua mão. Então, os acúleos têm função de proteção mecânica, são típicos de roseiras e não são espinhos porque derivam somente da epiderme. Um espinho ou é uma folha ou um caule modificado, tá bom? Então, os acúleos tem nada a ver com a substituição aí, com o efeito estômago. O acúleo é de epiderme, tá? Nem acontece na periderme. Vamos para a próxima letra. Letra C são os hidatódios. Hidatódios são aberturas presentes também na epiderme, tá, gente? De algumas folhas. E é o local por onde acontece gutação ou sudação. Gutação ou sudação, gente, seria a eliminação de água no estado líquido. Não confunda com orvalho, tá? Na gutação ou sudação, a água está vindo de dentro da planta, de dentro da folha. Então você olha o desenhozinho de uma folha com gotinhas d'água saindo pela borda dessa folha. Isso é sudação ou gutação. Eliminação de água em estado líquido, tá? Não confunda gutação com transpiração, tá? Transpiração, quando a planta transpira, ela elimina água no estado de vapor. Quando a planta faz gutação, ela elimina água no estado líquido, tá? Então, isso acontece através dos hidatódios. Transpiração acontece principalmente através dos estômagos. Acontece também um pouquinho pela cutícula, um pouquinho pelas lenticelas, mas principalmente pelo estômago. Transpiração. Gutação é hidatódio. Beleza? Então, gente, na letra D aí a gente tem os austórios. O que é um austório? Austório é um outro nome que a gente cita para raiz sugadora. É aquela raiz típica de planta parasita, tá, gente? Austório é o mesmo que raiz sugadora. Típica de planta parasita, né? M-parasita, holoparasita, o tipo de raiz que tem é raiz austório, tá? Então, gente, só para reforçar aí, a gente viu cada estrutura que estava presente em cada uma das letras e a resposta certa dessa questão é letra E. Pode marcar aí. Se você gostou da resolução dessa questão, se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, vamos juntos estudando. E você até a sua aprovação.